Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Pedro Marques, Pedro Bonfim e Olívia conversam com o Cabo Leite sobre a profissão de bombeiro. Olá, caros ouvintes do Portcast. Hoje aqui estamos no Colégio Portinari Pretoriano e vamos apresentar um podcast sobre a profissão bombeiro. Estou aqui com o Pedro Marques, a Olívia e o Cabo Leite, que será o entrevistado de hoje. De idade 45 anos e atua na área há 20 anos. Pode se apresentar um pouco aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sou Cabo Leite, né? Meu primeiro nome é João e no bombeiro a gente tem o nome de guerra. Então, meu sobrenome mais marcante é Leite. Então, eu escolhi, ficou Cabo Leite, né? E depois a gente vai falar sobre graduação, que é cabo, que é soldado, etc. E vocês vão entender por que Cabo Leite. Então, a princípio, sou o Cabo Leite e estou aqui à disposição para a gente tirar nossas dúvidas, né? E vamos começar o nosso bate-papo. Então, para começar, eu queria fazer a primeira pergunta, que é o que te motivou a ser bombeiro, se tornar essa profissão tão incrível de hoje em dia? Obrigado pela profissão incrível. Eu desde pequeno, eu sempre tive o convívio com informações sobre carreiras militares em casa. Meu pai gostava muito, tentou ser, não conseguiu. Meu irmão mais velho também tentou e não conseguiu. E eu fiquei com aquele assoprozinho de informação na cabeça. Como eu tenho 45 anos, antigamente a gente não tinha muita informação sobre carreiras. Você não tinha, por exemplo, um podcast como esse. Então você ficava só ouvindo o que as pessoas diziam ou no máximo quando tinha alguma propaganda na televisão. Então eu fiquei fascinado pela aviação militar. Falei, nossa, eu vou ser piloto de combate, vou ser piloto da Força Aérea. E fui estudando, fui tentando, até que quando eu tinha 17 anos, descobri que eu tinha um problema de astigmatismo. Isso me tirava do concurso. Aí deu uma entristecida, baixei a bola, falei, vou tentar outra carreira. E comecei a ver naquilo que eu me dava bem. E na escola eu fazia boas redações. E aí eu fui convidado para trabalhar no Jornal Avaré, aqui na cidade. Quando eu cheguei na redação do Jornal Avaré, eram só meninas. E a chefe de redação chegou em mim e falou, tem um ambiente que as meninas elas não gostam muito de frequentar, que são as delegacias e as ocorrências policiais. Você consegue fazer? Eu falei, eu vou fazer. E aí eu comecei a ter contato com o pessoal, principalmente do bombeiro. Eu falei, essa profissão tem a ver com o que eu já sonhei lá atrás e posso dar continuidade. E aí comecei, fui fazendo concurso até que eu consegui entrar em 2005. Interessante. E você teve alguns treinamentos para ser bombeiro, né? Tipo, quais foram? Tá, quando você presta o concurso, tem o edital. No edital tem toda aquilo que você vai ter que atingir para ser aprovado. Começa na prova escrita, né? E depois passa pelos exames físicos, psicológicos e o de aptidão física. O de aptidão física, para a carreira do bombeiro, você tem que passar pelo teste de altura, se não tem fobia de altura, se você consegue nadar a uma distância mínima de 100 metros e você não tem a fobia de lugares apertados e fechados. Aí depois que você passa por isso, você inicia a escola de formação. E qual a principal função do Corpo de Bombeiros em si? A função do Corpo de Bombeiros, ela vem lá da Constituição Federal. Na Constituição Federal, ela prevê que nós somos militares do Estado, né, do Estado de São Paulo, e a gente tem a função de atender às ocorrências de incêndio, de salvamentos em geral, de resgate, emergências médicas e defesa civil. Na hora ali que vocês precisam fazer algum resgate, alguma coisa assim, como que vocês lidam com o nervosismo, com a ansiedade? Tem alguma técnica que vocês usam? No bombeiro, você entra, nós somos normais, somos pessoas normais. Ali você vai aprender a trabalhar com a situação que a gente chama de sinistro, que são as ocorrências em si, né? Aí você vai aprender. De que forma que você aprende? Treinando. Nós temos uma rotina de treinamento muito grande. Todo dia é previsto um tipo de treinamento. A nossa rotina diária
É uma jornada de trabalho de 24 horas. Como a gente sabe que a gente vai encontrar o sinistro, então a gente tem que se preparar, tá? Então você treina todo dia. A gente tem uma série de instruções que elas vão dizer para você quais são suas atitudes em todo tipo de acidente que a gente encontra. Todo tipo de incêndio, todo tipo de desastre. Quando você tem essa preparação, a gente cria o nosso procedimento operacional padrão. Então você já meio que já dimensiona o que você vai fazer. Então com essa técnica, a gente cria essa, entre aspas, tranquilidade para estar atuando, né? Evidente que o perigo é uma coisa que nos dá medo, tá? E o medo é importante, que o medo é aquilo que faz você saber que você tem que se precaver, se preocupar. Porque numa ação de perigo em que você vai fazer um salvamento, se o bombeiro não estiver bem, não tiver com sabedoria do que está fazendo, ele não vai conseguir salvar ninguém, tá? Então, o que faz a gente atuar com segurança na situação de perigo é o nosso treinamento. E qual foi o atendimento mais marcante que você já participou? Certo. Em março de 2018, 4 irmãozinhos, um de 8, um de 6 e mais 2 mais velhas de adolescente, estavam andando numa obra de construção civil. E esse menorzinho de 6 anos, ele caiu numa broca. O que é a broca? É uma perfuração no terreno, no solo, onde vai a estaca para deixar a construção estável. E ele caiu. Essa broca tinha 6 metros, bem profunda. A largura dela, o diâmetro dela, só cabia ele. E ele desceu até o final dela. Ele ficou encaixado nela de maneira que só o nariz dele tinha de espaço entre uma parede do buraco e só esse vão para entrar oxigênio. Chegamos no local, ele conseguia responder a gente. Daí nós falamos, essa vítima nós não vamos perder. Essa vítima nós vamos até o final. E começamos a cavar. E cavamos. E cavamos. Qual que era o nosso medo? Era ele ficar nervoso e se movimentar. Se ele se movimentasse e o nariz dele derrubasse terra, aí ele ia asfixiar. Então a gente tinha o trabalho de acalmar ele e manual de remover aquela terra. E fomos cavando. Aí, isso era umas 4 da tarde. Umas 6h30, 7 horas, começou a formar chuva. Que era o nosso outro medo. Mês de março, as chuvas são fortes. Então, o nosso medo era que a chuva chegasse e pegasse e tampasse ele. Por Deus do céu, a chuva não veio. Ela desviou. Nós continuamos cavando. Nós conseguimos fazer as paredes, só que tinha o risco do desabamento. E aí pegaria a gente e ele. Aí a gente criou a nossa rota de fuga, criou a observação nas paredes, se elas fossem desmoronar, e continuamos cavando. Por volta das 8 da noite a gente chegou nele. E foi. E por incrível que pareça, a gente não conseguia soltar. O que travou ele foi o pé. Então, enquanto nós não chegamos no pé dele, nós não conseguimos remover esse menino. E aí nós conseguimos. Ele saiu bem, saiu vivo. E foi a ocorrência que mais marcou minha carreira. Quanto tempo Assim. que vocês ficaram lá para tirar ele? 5 horas cavando. Sem parar. E pra quando tem algum incêndio em casa, assim, que a gente precisa de rápido, tem alguma coisa que vocês aconselham a gente fazer para poder esperar o corpo de bombeiros até eles chegarem? No caso de incêndio, Isso. o incêndio, ele vai começar normalmente pequeno, né? São exceções às explosões ambientais. Mas vamos fazer uma situação que acontece muito atualmente, que são o problema dos carregadores de celular, né? O carregador de celular superaquece, você deixa na tomada e numa superfície, por exemplo, um colchão, um travesseiro, algo que é bem combustível, que queima rápido.
né? Que é derivado de petróleo, que são as nossas espumas. Aí ele vai começar e vai começar a propagar pelo ambiente. Você detectou essa cena, o que você vai fazer? Você vai ligar imediatamente o 93. Ligar para o corpo de bombeiros, todos os vivos da casa, animais, pessoas, etc., eu aconselho que você saia da casa e continue nessa ligação. Essa ligação é muito importante que você mantenha a calma, tá? Porque quando você mantém a calma, você consegue passar toda a informação que o nosso controlador vai precisar. Às vezes você vai ficar em pânico, você não vai conseguir nem falar seu endereço. Então é importante que você mantenha a calma e explique para o nosso controlador o que você está vendo. E ele vai te orientando a dar outros passos seguintes, entendeu? Então, a princípio, eu te aconselho a remover todos os vivos da casa, todo mundo que está por ali, e ligar o 193, tá? Que às vezes eu falo para você, inicie um combate às chamas. Você pode se asfixiar na fumaça, entendeu? Nós não temos nas nossas casas, por exemplo, extintores, equipamentos com eficiência para você fazer esse combate direto. Tá? Por exemplo, vou jogar água no equipamento energizado. Não pode. Então tem uma série de coisas que quando você se identifica e passa a informação para o nosso controlador, ele vai te orientar. Então, de imediato, sai todo mundo da casa, e vai para a área externa, área ventilada, e vai passando informação para o 93, que uma viatura vai chegar para te apoiar. E qual que é a ocorrência doméstica mais comum? É a do celular mesmo, do carregador? Você tem a do celular, né? O carregador que gera um incêndio. Mas a ocorrência que mais acontece no ambiente doméstico é a queda. A queda. Os ferimentos, as fraturas por causa de queda. Principalmente a nossa população de faixa etária maior. E quando ocorre esse negócio de queda, o que você aconselha a fazer para a pessoa que está ali para ajudar? Tá, você viu um parente, um convidado, alguém cair na tua frente, seja na casa ou na rua, etc. A primeira coisa, você vai conversar com essa pessoa, se identificar, falar, sou eu que estou aqui, fique calma que eu estou acionando o socorro. E também acionar o 93. Tá? Porque tem alguns procedimentos que são corretos na movimentação de vítima. Tá? Às vezes, no âmbito de ajudar, a gente pode estar piorando a situação dessa vítima, dessa pessoa que caiu. Então, você vai ligar para o 93 ou até mesmo para o 192, tá? O SAMU também é um sistema de emergência, um telefone de emergência, e lá o controlador também vai te passar todas as informações. O que a gente pede normalmente, para você ficar perto dessa vítima, mantenha ela calma, mantenha ela tranquila e diz para ela que o socorro está chegando. E tipo assim, como assim uma queda? É de uma escada, de um lugar mais alto assim? Toda queda é perigosa, tá? É evidente que uma queda de uma altura comum nossa, de 1 metro, que é o nosso tamanho médio, 1,70 m, por exemplo, você vai ter uma desaceleração, uma carga no solo. Se você sobe o patamar, a sua queda vai ficando mais grave, né? Então, as quedas nossas comuns, elas causam ferimentos, mas raramente levam a óbito. Agora, as quedas de escada, quedas de andar diferente, aí elas já são mais risco de vida. E quando vocês têm que fazer o resgate de uma pessoa que está inconsciente, quais são os primeiros passos que vocês fazem? Quando nós chegamos no local, você vai tentar ver se aquela vítima tem algum sinal vital. Né? Ela está inconsciente, então você vai abordar ela, tentar descobrir o nome dela ao redor. Como que ela chama? Ela chama Fernanda. Você vai lá, toca no ombro dela, Fernanda. Ela não vai te responder. Aí você vai checar se ela tem respiração, se ela tem circulação. Se ela tiver respiração e circulação, aí você já vai para o procedimento de caso clínico. Ela está viva, ela está respirando e está com circulação, o coração dela está funcionando. Aí você vai socorrer ela para o pronto-socorro. E para as pessoas que estão ali antes do socorro chegar? Antes do socorro chegar, a mesma coisa. Acionamento via 193, explicar que essa vítima está inconsciente, tá? E pedir o apoio do socorro especializado. E às vezes assim, as pessoas tentando ajudar acabam atrapalhando.
E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar ajudar uma pessoa numa situação de emergência? O erro mais comum é esse que eu falei, da movimentação de vítima, né? Existem alguns traumas, né, que são as quedas, principalmente, em que você pode ter comprometido um local importante como a coluna vertebral. E a região da coluna vertebral, o nosso pescoço, a cervical, ela é muito exposta, né? Aí você vai movimentar essa pessoa, às vezes a lesão interna que ela tem, ela pode ela pode piorar, ela pode aumentar, entendeu? Então, o certo é não movimentar a vítima, deixar para o equipamento certo, para as pessoas que já estão acostumadas a fazer, que pode ser o 93, Corpo de Bombeiros, ou o 92 do SAMU. E quem quer ser bombeiro, assim, quais oportunidades de carreira essa pessoa tem? O bombeiro, ele pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, para você entrar no bombeiro, você tem que fazer o concurso regido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você tem 2 tipos de concurso. O para as praças, né? Que são você iniciar a carreira soldado, cabo, que eu estou atualmente, sargento, subtenente. Um curso de duração de 1 ano, é 1 ano, só que é internato. Você tem aula de manhã, à tarde e à noite, né? Então é bem intenso. Ali você vai sair formado como praça, como soldado. E vai trilhar sua carreira até você chegar a subtenente. A outra maneira é entrar na escola de oficiais, que é a Academia do Barro Branco. Lá você vai ficar 4 anos, também em regime internato, etc., de manhã, à tarde e à noite. Vai sair aspirante oficial. E aí você chega à carreira máxima na polícia, que é a de coronel. Tá? Então são duas portas de entrada, né? São concursos diferentes, né? O concurso para as praças, a exigência são português, matemática, conhecimentos gerais, etc. A exigência da escola de oficiais era um pouquinho maior. Daí entrar matérias como química, física e inglês. Tá? Em caso de queimadura em casa, assim, não muito grave, o que a gente faz? Queimou a mão no fogão. Queimou a mão no fogão. A queimadura ela pode ser 1º, 2º e 3º grau, né? Só que toda queimadura é uma lesão. Concorda? Sim. Ela vai dar vermelhidão, 1º grau, vermelhidão em bolha, 2º grau, vermelhidão bolha, mas é aprofundada a queimadura, 3º grau. Então, o que é o certo? É você hidratar com a água corrente a área onde você queimou, fazer uma proteção pode ser gás umidificado que você tenha na sua casa ali, protege, e eu aconselho a avaliação médica, porque a gente não sabe a evolução do ferimento, né? Então, a queimadura, ela desprotege a pele. Então, você pode ela foi uma queimadura leve e vai dormir, por exemplo, vai seguir a vida na rotina normal. De repente, aquilo vai inflamando, vai ficando um pouco pior o ferimento. Então, já passa pelo especialista, pelo médico, que ele vai já proteger essa pele que saiu, esse dano que foi ocasionado. Esse negócio de passar mel é mentira. Passar mel ajuda. Não, eu não aconselho a passar nenhuma substância que não seja aquela que você tem um profissional que estudou a faculdade de química. Você tem um profissional que estudou a faculdade de farmácia. Um profissional que estudou a faculdade de medicina. Então eles têm o conhecimento para passar o que é o melhor para nós hoje. Pode ser que antigamente a gente não tinha tanto recurso. Sim. Então, o que a sociedade fazia? Ela tinha que, entre aspas, se virar com o que sabia fazer. Hoje em dia a gente tem especialista para tudo, a gente tem tecnologia para tudo. Então, vai para o pronto-socorro que é melhor. Para conseguir ajudar as pessoas que querem ingressar nessa carreira de bombeiro, quais são as habilidades ou qualidades mais importantes que essa pessoa tem que ter para conseguir seguir essa profissão? Tá. Lembra que eu falei do edital, das exigências? Tudo vai sair por ali, né? Então, por exemplo, você pega um adolescente de 16, 17 anos que já está na iminência do concurso,
que o concurso ele pode ser prestado a partir de 17 anos. Para oficiais de 17 e também para as praças de 17 anos, tá? Então você consegue direcionar esse adolescente já. O que é importante saber, verificar os editais anteriores, quais foram as exigências dos editais anteriores, tá? Principalmente a parte clínica, a parte do exame médico. O exame médico ele vai avaliar se o teu organismo tá bom, se a sua visão tá boa, se a tua dentição tá boa, entendeu? Então é importante você já dar uma olhada no edital anterior. Se tiver difícil olhar o edital anterior, você pode procurar qualquer unidade, tanto da polícia quanto do bombeiro, bater lá. São unidades públicas, é aberto ao público, né? E a gente vai acolher vocês, vai tirar dúvida, tá? For o caso, a gente liga no centro médico, a polícia tem um centro médico, a polícia tem um centro psicológico, que é onde faz essas provas, onde bolam essas exigências, tá? E a gente já vai orientando, falar, ó, tem que corrigir aqui, corrigir ali, estudar, principalmente estudar, né? E treinar, porque o preparo físico também é exigido, né? Você tem um teste de aptidão física, um TAF, que é cobrado depois que você passar na prova escrita. Qual foi a ocorrência mais desafiadora, assim, para você? A mais difícil de conseguir ajudar a pessoa? A mais difícil para ajudar? Isso. Deixa eu ver aqui, que dá para encaixar na nossa conversa. Hoje em dia, a dificuldade maior, infelizmente, são as nossas distúrbios mentais, tá? Esse é uma situação muito difícil para a gente que está ali na linha de frente. Porque você vê pessoas sadias, pessoas que estão ali com a vida inteira pela frente, que elas têm esse problema de querer achar que a solução talvez seja acabar com tudo. Então você tem que abordar essa vítima, você tem que fazer ela perceber o valor que ela tem. Então essa ocorrência é muito desafiadora. Porque as outras, você treina a técnica, você treina tudo certinho. Você tem um equipamento para altura, você tem um equipamento para o incêndio, você tem equipamento para o resgate, equipamento para o mergulho, você tem tudo. Mas a ocorrência em que você tem que dialogar com a vítima, você tem que ter muito mais tranquilidade, muito mais preparo. Hoje em dia o bombeiro é uma referência nisso. Nós temos um aparato excelente para essa abordagem, né, de tentantes. E infelizmente isso aumenta muito na nossa sociedade. Então esse é o nosso desafio maior hoje, na minha opinião, evidentemente. Que é o que a gente mais assim treina, que a gente estuda, que a gente corre atrás para dar um bom atendimento quando é acionado. E esse tipo de ligação vocês recebem com frequência ou é só de vez em quando? Não, ela é com frequência. Elas são com frequência, sim. Por isso que a gente está bem, como se diz, preparado para atender. E no bombeiro tem... quando vocês recebem uma ligação, quem que atende? Tem um pessoal específico para atender, um pessoal específico para socorrer? Isso. Como é que funciona? Tá. A nossa equipe hoje, aqui em Avaré, por exemplo, nós somos em 3 na unidade de resgate e 3 no caminhão de incêndio e salvamento. O resgate em si não precisa muita explicação, que são os acidentes de trânsito, o caso clínico e etc. O incêndio e o salvamento é aquela viatura que vai para fogo em mato, fogo em veículo, fogo em residência, fogo em indústria e vai fazer salvamentos. Por exemplo, uma pessoa no buraco, um animal em situação de risco, que é muito comum. Você está lá, uma ave silvestre que você tem na sua casa, ela demandou e foi para uma árvore alta, só que ela é doméstica, ela não vai saber se virar num ambiente aberto. Então a gente vai, faz essa captura, devolve. Animais silvestres, nós tivemos ocorrência com 2 onças em Avaré. Então o bombeiro atende também. Tudo que é o problema, assim, difícil solução da população, nós estamos lá. A gente vai para atender. Como você disse assim, que teve 2 casos de onça em Avaré, o que vocês fizeram para tirar da cidade? Primeiro você tem que isolar o local para diminuir o risco, né? Você isola as pessoas. Ficamos nós e o animal, né?
A particularidade da onça é que a onça ela não ataca. Ela vai se esconder. Ela quer fugir. Então, quando ela não consegue se esconder, ela fugir, ela se esconde em algum lugar. Possivelmente, ela vai ficar encurralada. Aí, aqui em Botucatu, tem o SEMPAS, que é uma unidade só de atendimento de animais silvestres. Aí você faz o contato com o SEMPAS, vem o veterinário, e aí você faz a dose de tranquilizante. Através de zarabatana ou de aproximação, a medicação acalma. Aí você faz a aproximação, captura na jaula, na gaiola, e leva para devolver ela para o ambiente. Mas é rápido? É quando vocês têm que entrar em contato com o Botucatu ou eles vêm aqui bem rápido? Não, vem bem rápido. Vem bem rápido. Lá eles são 24 horas também. Tem plantão. No concurso de bombeiros que você falou que você tem que fazer antes, você vê que hoje em dia tem mais gente interessada nisso ou você acha que é um negócio que o pessoal não dá tanta importância, não tem tanta gente para fazer o concurso? Não, o pessoal dá importância sim. Não porque eu sou do bombeiro, mas a nossa profissão chama muita atenção, né? Então muita gente quer pertencer às nossas equipes, né? Então, como a porta de entrada única é o concurso, aí a procura é grande. Quando você foi fazer o seu concurso, tinha bastante gente para você concorrer? Concorrer? Participar do concurso. Eu me inscrevi em janeiro de 2005. Foi a primeira vez que o concurso abriu via internet. Antigamente as inscrições eram presenciais. Você tinha que ir até um quartel fazer a sua inscrição. Como foi a primeira vez, então foi assim, muita gente quis. Então foram 40 mil candidatos para 140 vagas iniciais. E tem treinamento físico também, né? Fora... Sim, você vai lá, passei na prova escrita, vou pro teste de aptidão física. Aí você tem que correr 12 minutos, tem que fazer barra, fazer abdominal, e aí a prova específica do bombeiro, que foi a subida na altura, subida na escada, no caminhão escada de 42 metros. Você tem que subir, se não subir você é eliminado. Então a gente subia, é tudo ancorado, tá gente? Você não sobe assim, sem proteção, é tudo ancorado, tudo com segurança. Mas você tem que subir. A gente subia e descia, depois a natação, depois o confinamento. Então, a segunda fase, terceira fase, o psicológico, e a quarta fase é a entrevista. Aí você entra. Depois que você entra, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque você tem que conciliar o estudo, o rigor do regime, porque a partir daí você está numa situação militar, numa escola militar. Então você tem que se enquadrar com o conjunto, né? Com as regras do conjunto, com a sua escola, com a sua turma. Então, é hora para acordar, é hora para assistir aula, é hora para almoçar, é hora para assistir aula à tarde, hora para jantar, hora para atividade noturna, hora para dormir. E em paralelo, são provas, são matérias de direito, matéria de bombeiro, provas físicas, provas teóricas e provas práticas, né? E o estágio de fim de semana. Então você tem todo o rigor. E quando você não encaixa nesse rigor, você ainda começa a aprender que você pode ser, entre aspas, punido por não se enquadrar. Então você pode perder um fim de semana, etc. Então o período de escola ele é muito, muito difícil. Mas tudo vale a pena, tá? Ele é uma maneira de você já preparar esse aluno para o que ele vai encontrar na rua. E prepara mesmo. Você fica com habilidade para tomada de decisão, habilidade para identificar um perigo, habilidade para tudo. Então é muito necessário. Quando você teve que fazer seus testes de aptidão física, onde que foi feito? Foi aqui mesmo na cidade de Avaré? Não. Eu fiz a prova escrita em São Paulo, o exame médico no hospital da PM, da Polícia Militar, que é em São Paulo também, no bairro de Santana. Depois a prova física foi na Escola Superior de Bombeiros, que é em Franco da Rocha, que é a maior escola de bombeiros da América Latina. Fica lá.
E aí a gente foi para lá e depois voltou para psiquiatria, para psicologia do HPM, que é onde é o exame de aptidão psicológica, né? Bom, foi isso então. Obrigada a você que assistiu até aqui e obrigada também, Cabo, por ter participado disso com a gente. Tá, eu que agradeço o convite, tá? Para mim foi uma honra poder estar conversando com vocês. E para todos, eu deixo o nosso contato, o nosso quartel é aberto. Para quem tiver mais dúvidas, mais interesse em seguir a nossa carreira, pode ir lá, a gente faz demonstração de material e mostra tudo para vocês lá, tá bom? Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.